Ele não pediu desculpas, mas disse, poderia ter usado outro adjetivo. Isso é um recado, quer dizer, as coisas estão melhorando entre Arthur Lira e o governo? Não, não tem nada melhorando, né, Fabiola? Jamais se deve confiar num arrependimento do Arthur Lira. Quem se arrepende como ele, se desarrepende com a mesma velocidade. Quer dizer, na mesma entrevista em que ele admitiu ter errado ao chamar o Alexandre Padilha de incompetente, o Lira reiterou que a articulação política do governo não funciona. Portanto, ele considera que o articulador é incompetente. O Arthur Lira se exibiu para as câmeras do programa do Pedro Bial num figurino muito diferente do Lira, que se reuniu a portas fechadas com o Lula no domingo. Esse Lira da ribalta, ele insinua que o coordenador político do Palácio do Planalto é, é incapaz de todo. E o Lira das sombras, aquele que esteve com o Lula no domingo, esse se revela um personagem capaz de tudo. Então, embora o Arthur Lira esteja aí descendo a ladeira de uma presidência já em fim de ciclo, ele ainda é o dono da pauta na Câmara dos Deputados, né? E, como dono da pauta, ele pode infernizar ainda o segundo ano de um governo que mantém um olho ali na inflação dos alimentos, o outro olho na curva descendente das pesquisas do presidente, do próprio governo, né? E o Lula, chefiando um governo minoritário no legislativo, ele se viu compelido a requentar o café do Lira. Então, os dois celebraram aí o enésimo armistício. E, de repente, as condições climáticas da Câmara viraram. A meteorologia passou a prever a desativação de bombas, sumiu aquela trovoada de CPIs. Isso tudo tem um preço. Num esforço para resgatar a pauta econômica do seu governo, o Lula cede uma vez mais à chantagem. E a ocultação do código de barras do Arthur Lira é parte do preço do resgate. Então, num café da manhã com jornalistas, o Lula tratou o seu encontro privado com o Arthur Lira no domingo como uma conversa entre dois seres humanos. E o presidente avalia que não deve nada a ninguém, muito menos explicações. Eu não sou obrigado a falar sobre a conversa que tive com o Lira. Obrigado não é, mas a transparência seria interessante. Ela não é possível aos olhos do governo, mas seria muito interessante saber o preço dessa mudança das condições climáticas na Câmara. Na campanha presidencial, o Lula tinha prometido que colocaria essa tropa que migrou do mensalão, do petrolão para o orçamento secreto, colocaria essa tropa para marchar numa cadência mais republicana. Não seria fácil, mas infelizmente o Lula nem tentou. Então ele está sujeito a essa movimentação do Arthur Lira, que, embora esteja descendo a ladeira, ainda controla a pauta e tem um poder de chantagem que não pode ser ignorado por um governo que está aí às voltas com a necessidade de aprovar ainda algumas matérias relevantes na Câmara e está observando a curva descendente das pesquisas. Esse é o cenário, Fabiola. O que você acha do Arthur Lira, hein, Coach? Quando você ouve aí essas frases dele, ele falando sobre a responsabilidade e do papel do Congresso brasileiro, né, em ter entregado ao Lula um bom ano. Quer dizer, Lula fez um primeiro ano de gestão com algumas entregas graças a ele. É isso mesmo? Ele tem essa responsabilidade? Olha, eu acho que, em parte, sim, Fabiola. A Câmara, principalmente ano passado, aprovou quase tudo que o governo precisava para começar a governar, né? Porque recebeu o país em condições dramáticas, né? Não havia dinheiro para nada. Então, no começo do governo, eu acho que o Lira, a Câmara, né, os parlamentares, ajudaram, sim, o governo a transpor a fase mais difícil, que foi o início do governo, logo depois do 8 de janeiro, né? A gente não pode nunca esquecer disso. Agora, o Lira é o Lira, a gente precisa lembrar de onde ele vem, né? Ele era da tropa de choque do Eduardo Cunha, e tem o mesmo modus operandi e tal, foi exatamente o que o Cunha fez no governo Dilma, né? Com muita chantagem, pauta-bomba, voltamos a falar agora em pauta-bomba e tal.
Agora, esse encontro do Lula com o Lira no domingo, no Alvorada, que a gente não sabe como é que foi, me lembra um pouco a guerra de Israel com o Irã, né? Um atacou o outro e tal, e agora está todo mundo querendo baixar a bola, né? Dá uma aliviada na tensão e não esticar demais a corda. Eu acho que é nesse momento que a gente se encontra. E hoje, Fabiola, é um dia muito importante para a gente ver qual foi o efeito desse encontro do Lula com o Lira, né? Porque é o dia D do governo no Congresso, com a votação de vetos do presidente, né? A gente vai falar disso ainda durante o programa, né? E a última informação que eu tenho é que o governo, já sabendo que vai perder tudo, né, sobre saidinhas, as emendas do Lira, agrotóxicos e tal, ainda está tentando, nesse momento, adiar a votação, porque sabe que vai perder, né? E o Lira é mais ou menos a mesma situação do Roberto Campos Neto, que o Lula falou dele ontem, o presidente do Banco Central, né? Tem que aguentar até o final do mandato, né? Tem que ter paciência, e a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? As coisas mudam muito rapidamente no Brasil, fazer previsão aqui é muito arriscado, né? Mas hoje nós vamos ter um exemplo de como andam as coisas na prática, né? Depois do que os dois lados falaram.